Olá, queridos. Eu sou Roberto Leão. Esse aqui é o seu canal Até Que Ele Venha. Muito bem, meus caros. No vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma reflexão com os senhores acerca de um tema que eu considero muito importante, certo? Qual era a Bíblia que Jesus lia? E quando ele lia, o que era que ele considerava importante na sua leitura, quando ele estava tendo acesso à leitura, aos pergaminhos, aos textos, o que era que ele considerava importante? A Bíblia responde isso daí. Vamos para o texto? É um texto que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24 e versículo 15. É um dos textos mais lindos do Novo Testamento, é uma coisa assim extraordinária. Vamos lá? Lucas capítulo 24, versículo 15 nos diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Presta atenção nesse versículo 27 aqui do texto. Capítulo 24, versículo 27 de Lucas. Isso aqui é extraordinário. Olha aqui agora. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ponto. Até aqui. É óbvio que é um texto da ressurreição, certo, queridos? É um texto da ressurreição. É lindo esse texto. 2 discípulos estão voltando de Jerusalém pela estrada que vai a Emaús, uma aldeia chamada Emaús, e eles vão conversando 3 dias após a crucificação de Jesus. É muito curioso o contexto. 3 dias após a crucificação de Jesus, eles estão voltando de Jerusalém e eles estão abatidos, eles estão tristes. E eles vêm conversando: poxa, aquele Nazareno era a nossa esperança, aquele homem era, assim, a nossa oportunidade. Que pena que a inveja dos nossos líderes, a tramóia deles, a corrupção deles levou o Nazareno para a morte. E eles vêm batendo maior papo
assim, lamentando e recordando o ministério de Jesus, e de repente, Jesus aparece. E Jesus aparece como quem não sabe de nada. É muito curioso esse texto. Jesus aparece e diz assim: oi, de quem é que vocês estão falando? E o texto diz que eles não reconheceram Jesus, porque é como se seus olhos estivessem fechados para não reconhecer. E aqui tem uma verdade bíblica. Quem abre os teus olhos para você reconhecer Deus é o próprio Deus. Portanto, se você hoje tem uma vida com Deus, isso não é mérito seu, isso não é fruto do seu intelecto, não foi decisão sua. Do ponto de vista bíblico, neotestamentário, do Novo Testamento, Deus abre os olhos das pessoas para que elas vejam a sua glória e o glorifiquem e o reconheçam e se rendam e a sua vida mude. Então, se você tem uma vida com Deus, glorifique, meu amigo, com a sua intenção mais espontânea. Porque Deus te concedeu isso. Deus abriu os teus olhos para que tu visse. O texto deixa isso bem claro. Jesus se aproxima, mas o texto diz que os olhos dos discípulos de Emaús estavam fechados para não reconhecer que era Jesus. E Jesus chega e pergunta: vem cá, de quem é que vocês estão falando? E eles não acreditam que aquele cidadão que faz aquela pergunta, de fato não saiba do acontecido. Eles não conseguem crer que exista alguém aos arredores de Jerusalém que nunca ouviu falar de um profeta nazareno chamado Jesus. Jesus chega e diz assim: vem cá, qual é o tema que vocês estão tratando? De quem é que vocês estão falando? E um deles olha para Jesus e diz assim: vem cá, você é peregrino, você foi a Jerusalém, e é possível que estando lá não tomasse conhecimento dos fatos que lá ocorreram? Aí Jesus pergunta para eles assim: quais fatos? Essa pergunta de Jesus é muito interessante. Nesse momento, eles pregam para Jesus. E você, meu amigo, que está começando a ministrar a palavra agora, e talvez não saiba o tema adequado para começar uma ministração, ou qual é o centro da ministração, ou o que tem que ser abordado na ministração, leia a fala dos discípulos de Emaús para Jesus no caminho. Leia, medite nela. Ore, peça que Deus te ilumine, porque o que esses discípulos fazem é a pregação do Evangelho de Jesus na íntegra, assim, passo a passo do que é uma genuína pregação do Evangelho. Eles olham para Jesus e dizem o seguinte: bem, os fatos que ocorreram em Jerusalém foram esses. Lá existia um homem chamado Jesus de Nazaré, varão poderoso em obras e em palavras diante de Deus, que operava muitos sinais e maravilhas. Mas por trama das nossas autoridades, eles os entregaram para ser crucificado, e já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Eles pregam o Evangelho para Jesus. Eles dizem: olha, Jesus era um homem de Deus, um homem que tinha a aprovação de outros homens, mas acima de tudo, tinha a aprovação de Deus. Era o representante oficial do cumprimento da vontade de Deus. Esse era Jesus. Os discípulos de Emaús pregam assim com uma autoridade. Eu imagino Jesus ouvindo essa pregação, ali, olhando para eles ressurreto e ouvindo eles pregando. Isso traz uma alegria. Jesus ouve a ministração, eles pregam o antes, o durante e o depois da vida de Jesus. Eles dizem: olha, Jesus começou um ministério e ele era poderoso diante dos homens e diante de Deus. Eles estão falando de toda a trajetória de Jesus. E aí
eles encerram falando da crucificação. Eles dizem assim: olha, já faz 3 dias que pregaram ele numa cruz. E é muito interessante que eles dizem assim no versículo 21: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Nós esperávamos que ele fosse trazer a libertação. Nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção. Só que já faz 3 dias que homens ímpios pregaram ele no madeiro. E aí eles comentam falas de ressurreição. Eles dizem assim: algumas mulheres dizem ter visto anjos no sepulcro, e alguns discípulos também disseram que viram anjos no sepulcro, mas de fato parece que ninguém o viu ainda. E aí Jesus olha para eles e faz uma declaração. Jesus diz assim no versículo 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus faz uma crítica. Jesus diz: meu amigo, vocês demoram muito para crer na Escritura. O grau de confiança de vocês com relação à palavra de Deus é pequeno. Mas aí, galera, Jesus nos ensina algo extremamente importante nesse texto. Jesus nos ensina a ler a Bíblia. Certo? Quando você pega o versículo 27, agora não são mais os discípulos que vão falar, é Jesus que começa a falar. Jesus ouve toda a ministração deles, todo o lamento deles, toda a fala entristecida deles, porque eles estão falando de alguém que está crucificado, já faz 3 dias, e que era a esperança do momento. Depois que eles encerram a oportunidade deles, Jesus entra. E o texto diz assim: e começando por Moisés. Está aqui a Bíblia que Jesus lia. Os 5 livros de Moisés, eles já existiam na época de Jesus. Já existia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus lia esses livros. Esse texto é uma prova de que Jesus lia os livros de Moisés. E não só os livros de Moisés, os livros dos profetas hebreus também já existiam. O livro de Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Oséias, Ezequiel. Os livros dos profetas também faziam parte da literatura de Jesus. Jesus lia os profetas. Jesus citava muita coisa dos profetas. Jesus citava muito Isaías. Jesus citava bastante Jeremias. Só que o carrão-chefe da pregação de Jesus, eu digo isso como quem já estudou alguma coisa acerca de Jesus, era Gênesis. O livro de Gênesis era o livro que Jesus gostava de pregar. O que ele tem de pregação em Gênesis? Jesus cita muitos personagens de Gênesis nas suas pregações. Jesus cita muito Adão e Eva. Jesus cita Caim e Abel. Jesus cita Noé. Jesus cita Abraão. Jesus cita Sodoma e Gomorra. Jesus cita vários eventos ligados ao livro de Gênesis. Gênesis era um livro que Jesus se sentia à vontade para ministrar, utilizando os escritos de Gênesis. Só que o mesmo versículo 27 do texto que nós estamos lendo, ele nos ensina, Jesus nos ensina o que é que você tem que buscar na Escritura todas as vezes que você lê a Escritura. No versículo 27 ele diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas. Moisés, os 5 livros, o Pentateuco, a Torá, como você desejar chamar, os 5 livros de Moisés faziam parte da literatura de Jesus. E Jesus cita os 5 livros de Moisés para os discípulos de Emaús, porque o texto diz que começando por Moisés e todos os profetas, presta atenção, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Está
aqui, meu irmão, o segredo da leitura bíblica. Para você que acha que tem que ser teólogo para ministrar, que tem que ter conhecimento acadêmico, teológico, não sei do que. Não! Basta que você siga a diretriz que Jesus deixou nesse texto. Jesus diz que a leitura de Moisés e dos profetas não é para falar de Moisés e dos profetas. Quando você lê Moisés e os profetas, você faz isso na tentativa de encontrar Jesus nos textos. Olha aí, vamos ler o texto de novo. Esse versículo é uma bomba. Isso aqui é um princípio doutrinário. Não é minha opinião, isso é doutrina bíblica. Se tem uma coisa que é doutrina para a igreja do Novo Testamento, para a igreja evangélica, para a igreja cristã contemporânea, é isso aqui. E se você não entende essa regra, todo o resto fica meio difícil. Vamos voltar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus pega o livro de Moisés, Jesus cita Gênesis, cita Êxodo, cita Deuteronômio, não para falar de Moisés e nem para falar daquela geração, para falar dele naquela escritura. Portanto, o objetivo da leitura bíblica é encontrar Jesus, irmão. É encontrar Jesus. Você lê a Bíblia para enxergar o caráter de Jesus, os princípios de Jesus, a maneira de ser de Jesus, o Espírito de Jesus. É Jesus. Porque Jesus lia a Bíblia para encontrar os textos que testemunhavam do poder de Deus sobre a vida dele, nos textos. Quando Jesus cita Isaías, ele cita Isaías para dizer, olha, Isaías profetizou isso que hoje está se cumprindo na minha vida. Ou seja, ele cita Isaías não para tomar o profeta como exemplo, mas para dizer, Isaías profetizou para que vocês entendessem de mim, Jesus. Cara, isso é brilhante. E por que a igreja está se arrebentando? E por que a igreja está com uma mensagem toda estranha de repente? Porque ela parou de ler a Bíblia para tentar encontrar Jesus. Nós estamos lendo a Bíblia para tentar justificar um monte de coisa. Para tentar justificar nossa opinião. Para tentar justificar os nossos preconceitos. Para tentar justificar a nossa violência, para tentar justificar até mesmo os nossos pecados. Nós estamos utilizando a Bíblia como um escrito que confirma as minhas disposições pessoais. E aí está aí tudo arrebentado, meu irmão. Ah, Roberto, você é a única pessoa que prega corretamente? Não, você tem todo o direito de discordar. Você tem todo o direito de achar que eu estou falando uma doidice aqui, uma bobagem, uma asneira, uma besteira. Mas discorde com educação e com fatos. Cite textos que desconstroem o que está sendo colocado aqui. De maneira coerente. Enquanto nós fizermos uma pregação dentro da igreja, enquanto nós fizermos uma leitura do Antigo Testamento, cujo objetivo não seja encontrar Jesus na nossa leitura, encontrar Jesus na nossa compreensão, enxergar Jesus, os princípios dele, o espírito dele, a personalidade dele, enquanto o nosso objetivo não for Jesus, for outras coisas, for defender outras coisas, for defender homens até. Tem gente pegando a Bíblia para defender um monte de homens. Ah, olha, porque a Escritura diz que não pode falar mal do pastor. Meu irmão, o pastor é um homem que daqui a pouco morre e ninguém lembra mais. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. É o nosso exemplo perfeito. A gente está cansado de dizer que a gente está dentro da igreja não por causa de homem nenhum, mas por causa de Jesus.
A gente está cansado de dizer que nós não estamos lá para imitar homens, porque os homens podem nos fazer errar, os homens são imperfeitos. O nosso maior exemplo, aquele que nunca nos fará errar, é Cristo. Então, se tem uma coisa para ser imitada de Jesus, era a maneira como Jesus lia a sua Bíblia. E a Bíblia de Jesus é diferente da nossa. Porque a Bíblia de Jesus só tem Moisés e os profetas. A nossa Bíblia tem um pouco mais, porque a nossa Bíblia ela vai abarcar os textos escritos pelos discípulos, pelos apóstolos, por gente que compunha a igreja do século I. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, Judas, João, enfim. Então a nossa Bíblia ela é mais robusta, ela é mais completa. Mas a Bíblia que Jesus lia era Moisés e os profetas. E lia para quê? Para se revelar para as pessoas, para dizer, meu amigo, leia esse texto aqui, esse texto fala de mim. E todas as vezes que você não consegue enxergar Jesus ao ler Jeremias, ao ler Ezequiel, ao ler Isaías, ao ler o que for, a sua leitura está equivocada. Porque Jesus não lia o Antigo Testamento para falar deles. Jesus lia o Antigo Testamento para se apresentar como a oportunidade de Deus para aquela geração. Era isso. O objetivo da leitura de Jesus era esse. Qual é o objetivo da tua leitura bíblica, irmão? Tem gente que lê a Bíblia só para falar para os outros. Tem gente que lê a Bíblia porque acha que ele foi chamado para a igreja só para pregar, só para ministrar. E aí o objetivo da leitura desse cara não é mais encontrar Jesus. É falar para os outros. Está errado, Roberto, ler a Bíblia para falar para os outros? Não está errado, mas não é o objetivo primeiro da leitura. O objetivo primeiro é eu conhecer a Cristo. É eu entender todo o propósito por trás daquele homem nazareno, como os discípulos de Emaús entendiam. Os discípulos de Emaús testemunham algumas coisas corretas. Eles dizem assim, nós esperávamos que ele remisse a Israel. Mas Jesus depois vai criticar, dizendo, bem, se vocês esperavam que ele remisse a Israel, por que vocês não creem nos profetas que disseram, que profetizaram que ele ressurgiria, que ele ressuscitaria? Por que vocês não creem? Ó, tardos e nessa. Aí Jesus critica a meia fé deles, a fé incompleta, a fé pela metade. Mas além da crítica, Jesus aponta o caminho correto da compreensão, o caminho correto da leitura bíblica. Jesus diz, olha, eu vou começar por Moisés e pelos profetas, para vos mostrar o que tem acerca de mim nesses textos. É isso que vocês têm que saber. É isso que a igreja precisa saber. O que é que tem acerca de Jesus no Antigo Testamento. E reter. Tudo que tiver de Jesus no Antigo Testamento, retenha. E tudo que não for Jesus, cuidado. Eu não vou dizer, não vou fazer crítica violenta ao Antigo Testamento, mas tudo que não for Jesus no Antigo Testamento, cuidado. Certo, querido? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, é de graça, certo? Envie para pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja. Eu tenho um público que não é da igreja que é gigantesco, certo, queridos? Mas eu espero que te ajude. Ouça o que está sendo dito aqui, como você ouve a um homem imperfeito que pode ter uma compreensão errada. Eu não estou dizendo que a minha compreensão é mais correta. Também posso errar na compreensão. Mas dentro daquilo que hoje eu considero uma compreensão coerente e correta, eu estou aqui deixando para você. Certo, querido? Um forte abraço. Nós estaremos aqui neste canal prestando esclarecimentos, trazendo debates verdadeiramente sérios acerca da nossa fé. Tem um mandamento na carta do apóstolo Pedro que diz assim: estejais sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Então nós estaremos aqui sempre prontos a responder acerca da nossa fé, da razão pela qual nós temos
fé. Certo, queridos? Um forte abraço a todos. Eu sou Roberto Leão e esse aqui é o nosso canal Até Que Ele Venha. Um abraço.